Sabe, o livro de Êxodo, ele chega no seu clímax de um jeito que é de tirar o fôlego. Depois de um trabalho imenso, super minucioso, seguindo cada detalhe das instruções divinas, algo simplesmente extraordinário acontece. Uma presença desce de uma forma tão, mas tão intensa, que redefine para sempre a relação entre o divino e a humanidade. Vamos mergulhar nessa história para entender o que levou a esse momento. Imagina só a cena. Uma nuvem desce sobre a tenda do encontro. E de repente, uma glória brilhante, o que em hebraico a gente chama de kabod, enche completamente o tabernáculo. A presença é tão avassaladora, tão poderosa, que nem mesmo Moisés, o líder que falava com Deus face a face, consegue entrar. A santidade, o poder, era quase palpável. E isso, claro, nos leva à grande questão. Por quê? Por que, exatamente nesse momento, a presença de Deus se manifestou com tanta força? Olha, não foi um evento aleatório de jeito nenhum. Foi, na verdade, a culminação de um processo muito bem pensado. Vamos desvendar juntos os elementos que tornaram esse momento sublime possível. Primeiro, vamos dar uma olhada mais de perto na natureza dessa manifestação. Era uma glória que, de um jeito meio paradoxal, convidava à adoração, mas ao mesmo tempo criava uma fronteira que não podia ser cruzada. Aqui tem uma tensão que é fascinante. A mesmíssima presença que significava que Deus estava finalmente morando no meio do seu povo era, ao mesmo tempo, tão santa que impediu acesso, até para o seu maior profeta. Isso revela algo muito profundo sobre a natureza de Deus. Ele está perto, é imanente, mas também é transcendente, próximo e ainda assim completamente santo. E é bom a gente entender que esse evento não foi um improviso divino, muito pelo contrário, foi o resultado da execução perfeita de um projeto. Cada mínimo detalhe na construção do tabernáculo foi absolutamente crucial. O momento que foi escolhido para isso acontecer, nossa, é muito significativo. O tabernáculo é erguido no primeiro dia do novo ano religioso de Israel. Isso é bem mais do que uma data no calendário, sabe? É um símbolo poderoso de um recomeço. Uma nova era na forma como Deus ia se relacionar com seu povo, habitando visivelmente bem ali, no meio deles. O processo de montar tudo foi muito meticuloso, seguindo uma ordem divina super precisa, desde a Arca da Aliança, lá no lugar mais sagrado, até a bacia no pátio externo. Cada peça foi posicionada com um propósito claro, construir um tipo de microcosmo do céu na terra, um espaço perfeitamente ordenado para receber a santidade de Deus. Então, o que foi que ativou essa manifestação tão incrível da glória de Deus? Bom, a resposta, a chave para tudo isso, está numa frase que se repete várias vezes nesse capítulo. O ponto central é a obediência. 7 vezes. É isso mesmo. No capítulo 40 de Êxodo, a frase "como o Senhor havia ordenado a Moisés" aparece exatamente 7 vezes. E na simbologia bíblica, o número 7 representa a perfeição, aquilo que é completo e divino. A obediência de Moisés e do povo não foi mais ou menos, não foi parcial, foi completa, exata. E foi essa fidelidade que preparou o caminho para a presença de Deus. E, aqui, a gente encontra uma conexão teológica que é de arrepiar. A frase, "assim Moisés terminou a obra", ecoa, de propósito, a linguagem usada lá em Gênesis quando Deus terminou a obra da criação. A conclusão do tabernáculo é então apresentado como uma nova criação, a criação de uma morada para Deus aqui na Terra. Mas olha, esse evento em Êxodo não é uma história isolada, de jeito nenhum. Ele é um capítulo fundamental numa narrativa muito maior, que percorre a Bíblia inteira. Vamos ver como esse fio da história vai se desenrolando? A palavra hebraica para Deus habitando no tabernáculo é Shakam. Muitos séculos depois, o apóstolo João, ao descrever Jesus, usa uma palavra grega que significa literalmente "ele tabernaculou entre nós". A conexão é clara, né? A presença de Deus naquela tenda no deserto era uma prévia, uma figura da presença de Deus em carne e osso, Jesus Cristo. Se a gente olhar para a história toda, dá para ver uma progressão muito clara nesse plano de Deus de habitar com a humanidade. Começa lá na comunhão do Éden, passa pela presença móvel no tabernáculo, se encarna de forma plena em Jesus e, finalmente, aponta para a promessa final, a morada eterna de Deus com a humanidade na Nova Jerusalém. Cada etapa revela um pouco mais desse desejo divino de estar perto. Tá, mas e aí? O que essa história tão antiga tem a nos dizer hoje? A verdade é que ela está cheia de princípios que nunca perdem o valor, que falam sobre nosso relacionamento com o divino. Dá pra gente tirar pelo menos 4 lições fundamentais daqui.
Primeiro, a prioridade é a presença de Deus, muito mais do que as aparências ou as estruturas. Segundo, a obediência nos pequenos detalhes revela a profundidade do nosso compromisso. Terceiro, intimidade com o divino exige reverência pela sua santidade. E por último, o mesmo Deus que habita conosco é aquele que nos guia, assim como a nuvem guiava Israel. A jornada de Israel no deserto é marcada por essa imagem poderosa, né? Uma presença visível que guiava o povo dia e noite. Para onde a nuvem se movia, eles iam atrás. E isso, claro, deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Na nossa jornada, o que estamos seguindo? O que serve como a nossa nuvem e a nossa coluna de fogo?